Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre o óxido nítrico e também sobre um precursor natural do óxido nítrico. Se você já conhece sobre o óxido nítrico, sobre suas funções, você vai então ver aqui a respeito de um recurso natural para ajudar nisso, na síntese dessa substância no organismo. Se você também não sabe das funções do óxido nítrico, a gente vai detalhar aqui. Então, enfim, assiste o vídeo até o final para que você saiba mais a respeito dessa temática. Antes, deixa um like, deixa um joinha aqui embaixo para mim. Se você não me conhece, se eu sou nutricionista, se inscreve no canal para que você possa acompanhar mais vídeos meus. Bom, então o que é que acontece? O óxido nítrico é uma substância que o nosso corpo produz, então isso é um processo natural. Porém, a gente pode estimular a síntese de óxido nítrico. Inclusive, eu tenho um espaçozinho aqui que daqui a pouco eu vou preencher para vocês entenderem mais a respeito dessa etapa aqui, do que a gente pode fazer para ajudar na síntese e na produção do óxido nítrico. Antes, vamos entender mais a respeito então das funções dessa substância, o óxido nítrico. Ele vai ser um bom promotor da saúde cardiovascular, ou seja, o óxido nítrico ajuda em uma boa saúde do sistema cardiovascular, enfim, da saúde geral do organismo. De que forma ele vai ajudar? Bem, auxilia na elasticidade vascular. Em que sentido? A grande benesse do óxido nítrico, da funcionalidade dele no organismo é a vasodilatação. Se você pesquisar sobre óxido nítrico, provavelmente o que você vai encontrar é: óxido nítrico é um vasodilatador. Óxido nítrico ajuda na vasodilatação. Então, quando aqui tem escrito elasticidade vascular, é nesse sentido de que vai deixar o vaso ali, flexível, nesse sentido de que promove o relaxamento do vaso, propiciando a elasticidade vascular para que o vaso consiga aumentar o calibre, para que você consiga, aí entra o outro benefício, ter um auxílio na regulação da pressão sanguínea. Porque quando o vaso ele está comprimido, vamos dizer assim, a tal da constricção vascular, você tende a ter ali um aumento da pressão interna, Então isso gera um aumento da pressão arterial, enfim, um aumento da pressão sanguínea, e isso não é interessante, no sentido de que se você tem uma pressão alta constantemente, isso não é interessante. Então esse ponto aqui de elasticidade vascular, vasodilatação, o grande benefício é auxílio do controle da pressão sanguínea. Então já é um ponto, porque a gente pensa em um quadro clínico, que é a hipertensão arterial. Então é um benefício. A gente pode, claro, ter um auxílio do óxido nítrico no controle da doença, essa em específico, a hipertensão arterial, mas a gente também pode entender como preventivo, no sentido de que, olha, essa pessoa tem uma boa saúde vascular, ela tem mecanismos fisiológicos bem regulados, que quando necessário ela tem uma boa vasodilatação e ela tende a não ter picos de pressão alta por conta disso. Então seria esse o raciocínio, então a nível preventivo, por exemplo, para a prevenção de pressão alta ali, que não seria constantemente ali, não seria interessante. Aí a gente tem então fluxo de sangue. Em que sentido? Eu botei em tópicos, eu botei escrito os tópicos e aí eu estou detalhando cada tópico. Qual é o sentido aqui do fluxo de sangue? É no sentido de otimizar o fluxo de sangue por conta da vasodilatação, Você otimiza o fluxo de sangue para os tecidos, para as células. E isso é super interessante. Quando eu digo super interessante, gente, assim, no sentido geral, tá? Por exemplo, vamos ver aqui para o músculo. Se você está irrigando bem o seu músculo de sangue, está chegando oxigênio, está chegando nutrientes. Então, neste sentido geral, é interessante. Existem ressalvas, de questões muito específicas, de você envolver
uma pessoa que talvez esteja com quadros hemorrágicos, né? E aí você tem que ter ali um cuidado para você não aumentar o risco, né, de sangramento, enfim. Mas aí seria uma situação mais específica que demanda um cuidado. Por isso que eu já adianto o seguinte: daqui a pouco eu vou falar aqui de uma substância que é um precursor do óxido nítrico, e aí muita gente pode pensar, né? Ah, vou suplementar. Calma. Qualquer suplementação deve ser usada com orientação de nutricionista, para que você não faça nada, né, assim, de maneira que coloque a sua saúde em risco. Então tem que ter um respaldo, tem que ter um critério com o uso de um suplemento ou, enfim, né, de mudanças na sua dieta como um todo. Mas então, de um modo geral, temos então esses benefícios do óxido nítrico. Esses aqui foram os destacados. E aí entra agora um papel da nutrição nisso, porque podemos modular a síntese de óxido nítrico no sentido de aumentar a síntese dessa substância por meio da alimentação. Isso porque a gente pode ingerir um nutriente que é, na verdade, um aminoácido. Existem vários aminoácidos, né? Esse aqui, ele tem uma relação positiva, né, no caso, que é a arginina. Então, voltando, né, a arginina é um aminoácido. Nós podemos obter por meio de suplementos, mas como eu já falei, né, suplementação deve ser feita se houver necessidade. Para você saber se você tem necessidade, consulte-se com um nutricionista. Mas antes de pensar em suplementação, saiba que a arginina é um aminoácido e que pode ser obtido por meio da alimentação, ou seja, com alimentos, naturalmente. Então, você, ao ingerir a arginina, você pode otimizar a síntese de óxido nítrico, porque no nosso organismo, na parte metabólica, você utiliza a arginina para sintetizar essa substância aqui. Então, se você fornece isso pela sua alimentação, você está dando um mecanismo primário, o substrato básico necessário ali, né, digamos assim, para que essa outra molécula aqui, né, seja agora sintetizada no organismo. Então, é isso. Temos aqui o conteúdo. Eu vou fazer mais vídeos, tá? Sobre esse assunto, sobre óxido nítrico, sobre arginina, sobre fontes alimentares de arginina. Então você que estiver vendo esse vídeo assim que ele foi liberado, por exemplo, acompanhe o canal, ative o sino lá na opção todas, porque assim que esse outro vídeo, por exemplo, né, das fontes alimentares de arginina sair, você já vai estar aqui no canal acompanhando e você vai receber o aviso naturalmente. Então, tira um print aqui, ó, da tela, se você puder, e marca lá no Instagram para eu saber que você assistiu. Você deixa aqui o seu comentário se você entendeu tudo, se você gostou, e compartilhe também, né, com pessoas que se interessem nesse assunto. Inclusive, né, quando eu falei de músculo, é porque muita gente que pratica academia, musculação, ouve falar do óxido nítrico, sobre vasodilatação. Então, essa galera, né, geralmente já tem uma noção sobre esse assunto por conta disso, né, de que seria então um benefício da arginina para que haja um bom fluxo sanguíneo para o músculo, porque daí o músculo ele vai receber os nutrientes, oxigênio, enfim, então pode ser um auxílio para uma boa performance no exercício. Por isso que você tem esse exemplo prático no dia a dia, né, de como isso aqui pode ser entendido no dia a dia. Mas eu também trouxe, né, um raciocínio em um quadro clínico, né, que é a hipertensão, né, arterial, que também a gente tem todo um raciocínio por trás, benéfico para essa outra questão também. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Você pode compartilhar, como eu falei, curtir, e até o próximo vídeo.